Fala pessoal, Caio Vinícius aqui, a gente está começando mais um vídeo sobre Photoshop e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre correção de cores, olha só, olha só. A gente vai falar sobre correção de cores utilizando o Photoshop, lógico, para você conseguir fazer aquela correção naquela imagem que talvez você ache que está muito puxado para o vermelho, ou está muito puxado para o verde, ou está muito puxado para o azul, mas muitas vezes você nem sabe para que tom que essa foto está puxando, para que cor que está invadindo a sua imagem, e você vai e acaba fazendo aquele ajuste meio no olhômetro, né? Tipo, Eu acho que tá puxado pro vermelho. Não, eu acho que tá puxado pro azul. e aí fica naquela do eu acho, ou então abre um ajuste de Hue Saturation, fica puxando o slider para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, fica aquela dança infinita e você não sai com nada, né? Então hoje você vai aprender a resolver esse problema de maneira matemática e 100% assertiva. Se você curtiu essa ideia, já deixa o seu like, já se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos e também me segue lá no Instagram, tô deixando o link logo aqui embaixo do vídeo na descrição para você me seguir lá, porque tem muito conteúdo que eu posto no Instagram que eu não posto aqui. Tudo certo? Preparado? Bora pro vídeo! Bom pessoal, então vamos lá, mas antes de a gente começar a fazer as correções, eu quero primeiro explicar para vocês o esquema que a gente vai usar para fazer essas correções, porque eu não quero que isso aqui seja somente um tutorial que vocês vão ver eu fazendo e depois copiar, eu quero que vocês realmente entendam o contexto que está por trás dessa técnica de correção de cores. Então para isso a gente vai trabalhar com o esquema de cores opostas. Então aqui eu tenho um círculo cromático no espectro RGB. E aqui a gente consegue ver exatamente o esquema de cores opostas, onde eu tenho a cor oposta ao vermelho, que é o ciano, eu tenho a cor oposta ao azul, que é o amarelo, e eu tenho a cor oposta ao verde, que é o magenta. E independente de onde, na verdade, eu coloque essas cores, elas sempre continuarão sendo cores opostas. Então vocês podem ver que por mais que eu mexa, que eu brinque com todo o espectro, vocês conseguem ver que o azul, o amarelo, na verdade, continua sendo a cor oposta ao azul, o magenta continua sendo a cor oposta ao verde e o ciano continua sendo a cor oposta ao vermelho. Então, gravem exatamente esse contexto de cores opostas, porque é ele que a gente vai usar para fazer todas as correções daqui para frente. Ótimo! E a gente consegue ver esse mesmo esquema através de uma ferramenta que o próprio Photoshop tem, que é o Color Balance ou equilíbrio de cores. Se você nunca viu, acredito que você já deve ter visto, né? Então vou abrir aqui um Color Balance. É exatamente isso aqui, eu só fiz uma representação um pouquinho maior, certo? Mas vamos lá, vamos entender o que a gente tem aqui. Aqui é aquele mesmo espectro que a gente tinha agora, né, no círculo, aquele mesmo padrão, só que aqui a gente tem de maneira linear. Então, só para vocês entenderem, se eu tenho muito vermelho, significa que eu tenho pouco ciano, que é a cor oposta. E funciona também da maneira contrária. Se eu tenho muito ciano e eu quero equilibrar, eu preciso então colocar um pouco de vermelho. Se eu tenho muito magenta e eu quero equilibrar, eu preciso colocar um pouco da cor oposta, que é o verde, e assim também ao contrário. E aqui para finalizar, se eu tenho muito azul e eu preciso equilibrar, eu vou adicionar a cor amarela, certo? Então, para não ficar repetindo tudo aqui, eu acredito que vocês já devem ter entendido, a gente vai passar para a nossa primeira imagem, para o nosso primeiro exemplo. Então vamos lá, esse aqui é o nosso primeiro exemplo, é a primeira imagem que a gente vai corrigir. Então eu consigo olhar para essa foto e entender que ela tem uma invasão de cor quente, na verdade de cores quentes, né? Me parece ser um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, talvez juntar essas duas cores e chegar ali num laranja, mas enfim, eu sempre vou ficar naquela, eu acho que é um pouco disso ou um pouco daquilo. Mas para fazer a correção, a gente precisa fazer de maneira precisa, de maneira matemática, se possível, e vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual é o tom que está invadido essa foto. Descobrir o tom exato. E como que a gente faz isso? Na verdade, como que o Photoshop faz isso pra gente? A gente duplica essa camada dando um Ctrl J ou Command J. Ele fez aqui essa cópia pra gente. Com essa cópia selecionada, eu venho no menu Filtro, Blur ou Desfoque, e aqui a gente tem uma opção chamada Average, para quem trabalha na versão em inglês como eu. Para quem trabalha na versão em português, vai estar como média, e provavelmente vai ser a última opção aqui desse menu de desfoque. No meu caso aqui é o Average, eu clico sobre ele e ele faz exatamente isso que eu falei, né? Ele faz uma média de todos os tons que a gente tem na imagem e ele acha o tom que está predominando na nossa cena. Então eu encontrei. E agora, vocês lembram que a gente falou muito no início do vídeo sobre cores opostas para poder fazer a correção? Então,
eu descobri que essa aqui é a cor que está predominante. E agora eu preciso da cor oposta. Então, como que eu faço isso? Tecla de atalho Ctrl I ou Command I, eu inverto essas cores, né? Eu faço a inversão. E agora eu já tenho a cor oposta. Perfeito, mas o que eu vou fazer agora, né? A gente vai trocar o Blend Mode de normal para Color, porque o Blend Mode Color, ele vai preservar a luz da minha cena e vai alterar somente as cores. Até aí tudo bem. Próximo passo, reduzir a opacidade. Vamos trabalhar aqui em torno de 40%. 40%, tá legal. Ótimo, olha só o antes e o depois. Já consegui ali fazer um equilíbrio. Só que agora ficou uma imagem muito lavada. O que está faltando? Saturação. Então, um ajuste de Hue Saturation já vai encaixar muito bem. E eu vou simplesmente aumentar a saturação. E olha só como que tá ficando. Oh, show de bola, né? Só que eu acho que o céu ainda poderia ser um pouquinho mais azul. Então eu saio do canal Master e venho para o canal azul. E aumento um pouquinho de saturação do canal azul. Aqui tem um pouquinho de ciano, então eu saio do canal Master e venho no ciano. E aumento um pouquinho de saturação do ciano também. E agora, se eu vejo um antes e depois, olha só como a nossa imagem entrou. Então, antes e depois. E assim a gente faz a correção de maneira exata. Com o tom exato a gente consegue extrair o tom que está invadindo e completar, né, corrigir com o tom oposto, certo? Vamos para o próximo exemplo, e aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu imagino que vocês já entenderam como isso aqui vai funcionar, né? Então vamos lá, duplico a camada, para a gente começar a entender qual é o tom que está invadindo, filtro, blur, average ou média, beleza, encontramos o tom. Vamos inverter, Ctrl I ou Command I, esse aqui é o tom oposto, altero o Blend Mode de normal para Color e reduzo a opacidade. Aqui vamos ver se vai ser os 40 também. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais, vou deixar em 50, se for o caso eu volto. Hue Saturation e aumento saturação. Acho que aqui eu deixei muito, né, na opacidade, então vou deixar 45. Acho que vai ficar mais interessante. Ótimo. Consegui fazer o ajuste, posso ver o antes e o depois, mas eu acho que a gente ainda tem muito vermelho e amarelo, então vou desaturar um pouco esses tons. Para poder pegar exatamente aquilo que está muito saturado, vamos usar a mãozinha aqui do Hue Saturation. Então, seleciono a mãozinha, clico sobre o tom que eu quero desaturar, o cursor já vira uma setinha dupla, e se eu arrasto para a esquerda, ele começa a desaturar. E aqui vocês podem ver que ele já identificou como vermelho, certo? Então ele já começou a desaturar. Posso clicar aqui, ele ainda continua identificando como vermelho. Eu acho que tem muito amarelo também, saio do vermelho para o amarelo e reduzo um pouquinho do amarelo. Ótimo, posso voltar agora para o Master, perdão, para o azul e colocar um pouquinho de azul também. E um pouquinho de ciano, no caso aqui, para afetar o céu da nossa cena. E daí se eu faço um antes e depois, mais uma imagem corrigida. Maravilha! Então agora a gente vai para um terceiro exemplo, onde a gente vai trabalhar agora de maneira... A gente tem um exemplo, na verdade, com imagem que está de uma maneira contrária, né? Ela está mais fria e agora a gente precisa deixar um pouquinho mais quente. Mas o esquema é o mesmo, só quero mostrar para vocês que funciona não só para imagens que estão estourando para tons quentes, mas também para os tons frios. Então, Ctrl J para duplicar, menu Filtro, Blur, Average ou Média, ele identificou o tom, Ctrl I ou Command I para inverter, mudo para Color, o Blend Mode, e reduzo um pouquinho da saturação, trabalhar com 45% também. E aqui a gente já pode ver, ó, que eu consigo recuperar já de cara um pouco de tom de pele, o tom dessa terra aqui também e até das montanhas, né? Então, só de fazer essa inversão, sem nem aplicar o Hue Saturation. Posso carregar uma camada de Hue Saturation e agora eu aumento o valor de saturação. Maravilha. Acho que vermelho tá muito, né? Vamos clicar com a mãozinha para voltar um pouco. Volta um pouquinho de vermelho. Show. E acho que dá para colocar um pouquinho de azul. Venho no azul e aumento um pouquinho do azul também. E talvez um pouquinho mais de amarelo. Ótimo. E agora eu consigo ver o antes e o depois da minha imagem corrigida.
Bom, pessoal, então agora é com vocês. Estou deixando essas 3 imagens para vocês praticarem e eu deixo aberto aí para vocês a sugestão de buscarem outras imagens aí para vocês testarem, brincarem e realmente dominarem essa técnica de correção de cor. Mano, vai me dizer que essa técnica para corrigir invasão de cores não é mó da hora. E agora eu quero saber, comenta aqui embaixo, quero saber se você já conhecia essa técnica ou se você utiliza alguma outra técnica para poder corrigir aí invasão de cores, fazer correção de cores nas suas imagens. Aproveita também para comentar aqui embaixo qual tipo de conteúdo você quer que eu traga. É muito importante para eu fazer um conteúdo mais assertivo para vocês. Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa um feedback também aqui do que você achou do vídeo. É muito importante para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E mais importante do que isso é saber que você vai deixar o seu like, vai deixar aí o seu comentário e vai se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante. E é lógico, aproveita também para me seguir lá no Instagram e também fazer parte do meu grupo exclusivo no Telegram, onde eu posto ali conteúdo do meu dia a dia, dicas de estudos, conteúdos, livros, filmes, vídeos, enfim, tudo que você precisa saber para continuar evoluindo. O grupo é totalmente gratuito, você não paga nada, então cola com a gente, vai ser mó da hora ter você lá junto nessa comunidade. Beleza? Então é isso, grande abraço, tamo junto, valeu!